Ó, pessoal, nós estamos aí no finalzinho de 2023, né? Acabando já esse ano que passou voando. Daqui a pouco completa-se 10 anos do começo da Lava Jato, tá? A Lava Jato teve início em 2014. Então daqui a pouco faz 10 anos, né? Do começo da Lava Jato. E praticamente uma década depois do começo desta operação, que no final das contas destruiu a nossa economia, destruiu uma fração importante da nossa indústria pesada, principalmente a indústria de engenharia. Uma operação que criminalizou a política e uma operação que pariu o Jair Bolsonaro. Eu lembro que durante os anos de chumbo da Lava Jato, as informações sobre a Força Tarefa sempre saíam na grande mídia primeiro. Especificamente em uma emissora que é a Rede Globo, tá? Isso não é opinião, são fatos. E eu uso aqui como exemplo a conversa entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Uma conversa que foi gravada ilegalmente a mando do Sérgio Moro, onde a ex-presidente Dilma, ou melhor dizendo, onde então a presidente Dilma conversava sobre o presidente Lula, isso em 2015, pouco antes dela deixar o poder. Onde a Dilma conversava com o Lula sobre o termo de posse, que ele iria ser nomeado para ser ministro-chefe da Casa Civil. Então, se isso acontecesse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro pegaria uma prisão perpétua, né, porque estava gravando ilegalmente uma presidente da República. E essa conversa foi parar no Jornal Nacional, em horário nobre, né? Aqui foi o ápice, né, digamos assim, desse processo de criminalização da política. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quase 10 anos depois do começo da Lava Jato, a gente começa a descobrir aí uma espécie de conluio entre os procuradores da Força Tarefa e jornalistas. Jornalistas conhecidamente lavajatistas. Jornalistas que entre 2015, 2016, 2017 até mesmo 2018 fizeram ali um papel de porta-voz dos desmandos da Lava Jato. Digo e repito, isso aqui não é opinião, é fato. E aí o Conjur, site consultor jurídico, um site excelente que clareia muita coisa sobre o mundo jurídico, né? É um site necessário, um portal necessário, né? O consultor jurídico traz aqui uma matéria, tá? Bem objetiva, bem relativamente pequena, mas é muito esclarecedora, sobre esse conluio entre procuradores da Lava Jato, na época estavam sob a liderança do Deltan Dallagnol, e jornalistas da grande mídia, tá? Por enquanto eu não vou citar nomes, vou deixar isso para a própria reportagem, tá? Então vamos aqui, ó. No caso que a reportagem fala, ela está contextualizada lá no ano de 2018. Ela foi publicada no último sábado, mas fala sobre o que aconteceu especificamente no dia 26 de novembro de 2018. Né? Claro que a gente do campo progressista sabíamos há muito tempo, nós falamos há muito tempo, que existem jornalistas lavajatistas que contribuíram para esse processo de criminalização da política, que contribuíram sim para a ascensão do Jair Bolsonaro ao poder, tá? É uma coisa que a gente tem falado há muito tempo. Mais uma coisa é a gente falar, né, e poucas pessoas acreditarem, outra coisa é começar a se comprovar esse conluio, tá? Mas vamos aqui no site do Conjur, na matéria, ó. Eu não sei de quem foi escrever essa matéria, não tem uma assinatura, tá? Não vi aqui a assinatura, mas de qualquer forma, estou aqui dando aqui os devidos créditos ao site Consultor Jurídico, tá? Que na minha opinião é um dos melhores portais do país. Lava Jato negociava com jornalistas para descer a lenha em Lula. Então isso aqui comprova claramente, né? É uma das comprovações, logicamente, que tem muito mais coisa que a gente ainda vai saber, que a Lava Jato tinha como bolo da cereja o presidente Lula.
Claro, o bolo, no caso, era a destruição da política, era a destruição de parte da nossa indústria, mas a cereja desse bolo era o presidente Lula. Ou seja, era aquele. Era o ponto principal, né? Era o que iria dar a beleza, digamos assim, muitas aspas nisso, à operação, tá? Tá aqui, ó, o dia 26 de novembro de 2018 foi agitado para os procuradores da finada Lava Jato. Naquela data, o Ministério Público Federal denunciou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposta lavagem de dinheiro em um negócio na Guiné Equatorial. Em diálogos obtidos pela Operação Spoofing, às quais a revista eletrônica Consultor Jurídico teve acesso, os lavajatistas demonstraram intimidade com a imprensa. Olha só, eles comemoraram o fornecimento exclusivo de informações para o Jornal Nacional. E por que o Jornal Nacional? Porque o Jornal Nacional, até hoje, é o principal jornal televisivo do país. Passa em horário nobre, né? É o que cobra mais caro por publicidade, justamente pela alta audiência que tem, né? Então o Jornal Nacional era o filé aqui para a quadrilha da Lava Jato, tá? Eles comemoraram o fornecimento exclusivo de informações para o Jornal Nacional da Rede Globo e desenharam os desdobramentos da notícia em outros veículos. Então olha só, manipulação, além do vazamento ilegal de informações que não poderiam ter sido vazadas, eles também tinham esse trabalho de manipulação das notícias que seriam veiculadas na grande mídia, tá? Então olha aqui, ó, JN é uma ótima, mas de qualquer forma é bom também dar uma provocada no Josias. No Josias aqui, que a gente está falando, né, a procuradora Laura Tesler, no caso que escreveu isso daqui, do Josias que ela está falando, logicamente é do jornalista Josias de Souza, do colunista Josias de Souza do UOL, né? Aqui, ó, JN é uma ótima, mas de qualquer forma é bom também dar uma provocada no Josias, na Miriam Leitão, do Globo, etc. Para descerem a lenha. No caso, descerem a lenha aqui no presidente Lula. Escreveu a procuradora Laura Tesler. Os diálogos são reproduzidos nesta reportagem em sua grafia original. Cuidado aqui que o Conjunto está tendo até mesmo para reproduzir as mensagens, para não dizerem que é uma matéria fraudada, essas coisas tudo aí, né? Esses papos furados. Aqui, ó, os procuradores combinaram a estratégia, mais uma vez aqui um quesito de manipulação, que envolvia passar a informação para a Rede Globo e depois para o jornalista Josias de Souza, com embargo para divulgação apenas depois da veiculação do Jornal Nacional. Olha só, no caso aqui, né, os procuradores tinham os peixes grandes, que no caso era a Rede Globo, o peixe grande que era a Rede Globo, né, e tinha os peixes médios, pequenos e tal, que eram justamente os colunistas, Josias de Souza, Miriam Leitão, segundo aqui a própria reportagem. Tá? E além disso, além desse vazamento para o Jornal Nacional, eles ainda exigiam que, no caso de Josias de Souza, só publicasse as informações que os procuradores haviam repassado para ele só depois da veiculação no JN. Então era toda uma cadeia de comando. Então tinha também essa cadeia de comando dos procuradores da Lava Jato em relação a esses jornalistas. Vergonhoso, né? Enfim... na ocasião, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, hoje ministro do STF, classificou a denúncia como um atentado ao Estado Democrático de Direito. Aqui, no caso, a denúncia contra o presidente Lula, uma suposta negociação obscura na Guiné Equatorial, envolvendo lavagem de dinheiro. É mais um duro golpe no Estado de Direito, porque subverte a lei e os fatos para fabricar uma acusação e dar continuidade a uma perseguição política sem precedentes pela via judicial. Isso foi a declaração do Cristiano Zanin, então advogado do presidente Lula na época que foi feita essa denúncia, tá? Anos depois, o TRF-3, no caso o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, trancou a ação penal contra o Lula, reconhecendo que não havia elementos mínimos a justificar sua tramitação, ou seja, não haviam provas, nem sequer provas sensíveis em relação a essa acusação contra o presidente Lula. Então o TRF-3 trancou a ação por falta de provas. Não havia comprovação de que o Lula tinha feito algum negócio obscuro e que ele praticou o crime de lavagem de dinheiro, tá? Mas vamos aqui ao filé dessa notícia do Conjur, que é justamente aqui a íntegra desses diálogos, tá? No dia 26 de novembro de 2018, tá? Logo depois, pouco tempo depois, inclusive, da vitória do Jair Bolsonaro, né? Vamos lá. Começamos com o Deltan. O que foi que o Deltan disse nesse diálogo? Pessoal, precisamos de uma opinião, tá? E aqui ele mandou um arquivo, né? 889015.ogg, um arquivo, tá, gente? Isso aqui.
Deixa para o JN os nomes. Isso aqui é o Welter PRR. Deve ser um procurador. Deixa para o JN os nomes, mas acho que valia a pena divulgar alguma coisa nas redes sociais. E aí Júlio Noronha, que também deve ser um procurador, eu acho, responde também. Também acho que vale deixar para o JN, na sequência nas redes sociais. Ataíde, também deve ser um procurador. Voto no JN. Depois os demais surfarão na onda e vai aumentar a pressão. Olha só. Agindo politicamente e mediaticamente aqui, esses procuradores, né? Orlando, SP. JN traz repercussão maior. Robertson, MPF, JN é uma ótima. Laura Tesla, procuradora aqui. JN é uma ótima. Mas de qualquer forma é bom também depois dar uma provocada no Josias, Miriam Leitão e etc. para descerem a lenha. No caso aqui, descer a lenha no presidente Lula, tá, gente? E aí o Deltan responde. Barroso falou para Josias que estávamos fazendo o levantamento, mas não passou. Josias pediu. Deltan, opções. 1. Rechecarmos tudo e fazermos release logo antes do JN. 2. Liberar Vladimir Neto para soltar. Vladimir Neto, que é um jornalista também, que inclusive publicou um livro sobre a Lava Jato. Ele que é filho da Miriam Leitão, tá? 3. Passar para Josias com embargo para soltar no começo do JN. 4. Vocês fazerem um vídeo na FT falando os nomes e que absurdo seria, e eu posto. Então o que nós podemos perceber aqui, gente, é que o Deltan Dallagnol, ele era de fato o chefe desta quadrilha aqui. Não há outro adjetivo que eu possa classificar isso daqui. Uma organização criminosa. E aqui já no dia 27 de novembro de 2018, tá? Aqui o Deltan mandou um link neste grupo, tá? Um link com o título STF deve julgar prisões em segunda instância no início de 2019. Isso aqui é um link da matéria do Globo, que o Deltan soltou no grupo. Aí o Deltan comenta o seguinte. A arte da sedução para solteiros e casados que querem reconquistar seu amor a cada dia. RS. RS é um riso, né? Que risinho de ironia. E junto a isso ele também coloca um link do YouTube que confesso a vocês que não sei do que se trata, né? Eu posso até ver aqui, né, gente, do que se trata. Vamos aqui ver do que se trata. Copiar, colar o link, vamos ver do que se trata isso daqui. Psicologia da sedução. Razan Taluar. Eu queria entender o que é isso daqui, gente. Psicologia da sedução. Bom, foi isso aqui foi que o Dutra mandou no grupo. Eu não sei qual a relação disso. Mas de qualquer forma ele mandou lá no grupo, né? Não entendi, confesso pra vocês. E aí um Diogo, também deve ser um procurador, respondeu o seguinte. Opa! E aí o Januário Paludo, olha só quem tá aqui, né? Januário Paludo. A promoção deu chabu. A vaga era da aposentadoria do Moacir, que conseguiu voltar com o liminar do STJ. Aí o Paulo respondeu, vixe, Jerusa, que vergonha o STJ. E aí Júlio Noronha manda um link do Estadão. Vamos ver aqui que link é esse aqui. Nós vamos checar tudo que se trata esse link. Tá? Vamos ver que se trata esse link. Desse de alguma notícia relacionada à Lava Jato. Mas vamos aqui dar uma conferida aqui pra gente manter essa fidelidade aqui, né? Luciano Flores assume o comando da PF no berço da Lava Jato. Tá. Notícia do Estadão. Tá? Como eu não tenho assinatura no Estadão, então não vai dar pra mim poder ler. Lamento. Laura Tesla, ótimo. Laura Tesla, Zaf. Paulo, hoje teremos reunião no horário definido. Laura Tesla, 14 horas. Diogo, 3h45. 14 horas sem reunião já. Sem reunião, então. Noronha, reunião sim. Noronha partiu. Paulo, Paulo, não boicotem. Paulo, reunião, 27. E aqui coloca aqui o que seria definido, o que seria falado nesta reunião, tá? AIA Passadena com a AGU ratificada a decisão de ficar com custos legais. 2. Diogo, 2.1 acordo Eco-Rodovias é o que está com os melhores anexos. 2.2 pedir nova prisão, piloto, pois
A. Barroso agora prevento. B. 3 imóveis do filho desempregado pagos em espécie. 2.3. Corretor foi procurado para que omitisse essa informação. D. Egmont identificou conta em A. Bom, isso aqui eu não sei do que se trata, tá? Tá meio descontextualizado isso daqui que eu faço pra vocês aqui. Não entendi muito bem, mas de qualquer forma, o que importa aqui, gente, é a gente ficar sabendo, né, deste conluio entre os procuradores e jornalistas. E é aquela coisa, né? Essa galera, esses jornalistas, né, que são lavajatistas até hoje, tá? Eles até diminuíram um pouco o discurso mais virulento, mas vez ou outra eles têm uma recaída e adotam discursos lavajatistas, de criminalização da política, de que todo mundo é corrupto, aquela coisa e toda, né? Basta uma coisa que acontece que eles já começam a sair da gaiola, tá? Mas isso aqui é muito grave, merece sim uma investigação, tá? Acho que o próprio Ministério Público pode investigar isso daqui, não sei, entendeu? Mas de qualquer forma, tá aqui exposto, algo que a gente já tem falado há muito tempo sobre isso, e tá aí. Com a palavra, Josias de Souza, Miriam Leitão e companhia a respeito disso daqui, né? O que será que esses jornalistas da grande mídia vão dizer sobre esta reportagem no Conjunto? Mentira, eles dizer que é mentira seria uma canalice, porque os áudios estão aqui na íntegra. Agora eles têm que comprovar de que isso não aconteceu, mas aí é história para outros capítulos.